Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, vamos à nossa mais uma videoaula falando hoje sobre uma espécie tributária que é a contribuição de melhoria. E depois a gente fala também sobre os empréstimos compulsórios. Espero que você já tenha visto o nosso material que eu disponibilizei no portal, tá? Desculpem. Que eu disponibilizei no portal, o material que eu coloquei como aula nos slides lá de PowerPoint. Então eu espero que você já tenha visto tudo isso, ouvido os áudios, feito suas anotações e agora enriquecendo um pouco mais aqui, ó, tete a tete, olho no olho. Bom, o que a gente vai falar, né? As contribuição de melhoria. É uma modalidade tributária, é uma espécie tributária que tem por hipótese uma valorização. A hipótese é uma valorização do imóvel do contribuinte em decorrência, em razão de uma obra pública realizada. Tá certo? Vamos lá. Tem como fato gerador a valorização do imóvel do contribuinte em razão de uma obra pública. Então vamos imaginar assim, né? A prefeitura veio e fez uma obra pública que valorizou meu imóvel. A obra pública, todo mundo da cidade ela é beneficiada. A obra pública é feita com dinheiro público, certo? É dinheiro público, são dinheiro dos nossos tributos, né? Então vai a prefeitura, faz uma obra pública. Aquela obra pública, ela serve para beneficiar quem? No caso, vamos imaginar na cidade, né? Uma obra pública municipal. Ela serve para beneficiar toda a comunidade do município, todo o município. Certo? Maravilha. Mas e se por um acaso um ou outro munícipe, um ou outro contribuinte teve benefício específico para ele, que o resto da cidade não teve? É justo? Ou é justo que todo mundo tenha, né, uma parcela do benefício que ele teve? Como? Através de tributação. Tributa-se aquela pessoa, né, e todo mundo ganha com isso, porque o dinheiro que ele paga é público, né? Torna-se público o dinheiro que ele paga como tributo. Vamos pegar a luzinha do Raul. Vamos imaginar então aqui, ó, na cidade de Bedouro, fez-se aqui um hospital público. Aqui, ó. Aqui está a cidade. Olha a cidade aqui. Esse hospital beneficia toda a cidade. Toda a cidade vai lá ser atendida no hospital público. Ah, tá, maravilha. Porém, depois da obra, viu-se que as casas, os imóveis localizados a 200 metros do hospital público tiveram uma valorização. Uma valorização de 20%. Dá para ver? De 20%. Nós vimos também que os imóveis localizados, sei lá, 200 metros, aqui 100, né? Falei? Aqui 200 metros, tiveram uma valorização de 10%. E o resto da cidade não teve valorização. Todo mundo vai se tratar naquele hospital. O hospital vai servir a todo mundo. Só que essas pessoas aqui tiveram um benefício que as outras pessoas da cidade não teve. É justo isso? O dinheiro de todo mundo fez uma obra que valorizou um imóvel desse. Então, a Constituição, pensando nisso, criou a contribuição de melhoria. Então, pode ser tributado o quê? A valorização. A valorização do imóvel que teve dessa área, também até desse aqui, ó, que teve uma valorização um pouco menor, mas teve uma valorização. Então, esses beneficiários da obra direto, né, beneficiários financeiros da obra pública, tem que ajudar um pouquinho também. Tem que ajudar no custo dessa obra. Ainda que parcial, né? Ainda que parcial. Ok? Então, nesse caso, face a tributação. O município tem 5 anos depois de concluída a obra para apurar se realmente houve essa valorização
Se essa valorização é real e não uma valorização apenas momentânea, tá? Tem que apurar. Como que apurar? Sei lá, nomeia-se um perito para apurar se realmente houve essa valorização, né? Imobiliária. Essa valorização imobiliária é muito importante. Então a valorização foi o quê? De 20%. Então o imóvel que custava 100 mil reais passou a custar 120. Vamos instituir uma contribuição de melhoria aí? Vamos instituir uma contribuição de melhoria aí. Então qual vai ser a base de cálculo para a instituição dessa tributação? A base de cálculo é a valorização. É o quantum imobiliário que teve. É a valorização, é o plus. O que é aqui? Ó? No caso do imóvel de 100 mil reais, a base de cálculo vai ser 20 mil reais. Porque foi para 120 mil reais aquele imóvel. Então a base do cálculo é essa, 20 mil reais. E quanto que ele vai contribuir disso? Não está certo mandar ele pagar tudo, evidentemente. Então vamos colocar um percentual, uma alíquota. Então com base nesse cálculo, com base na valorização, com base em 20 mil reais, vamos aplicar uma alíquota de 5%, 4%, 3%, 10%, sei lá quanto. Beleza, então vamos fazer um projeto de lei, apresentar na Câmara para poder cobrar. Nós temos, o município tem 5 anos para fazer essa cobrança, para instituir esse tributo e realizar essa cobrança. Ok, tá certo assim? Quem tem a competência? É o ente federativo que realizou a obra pública. No exemplo que nós demos, o ente federativo é o município, então tem que ser uma lei municipal, tá certo? Então essa é a nossa contribuição de melhoria, tá certo? O outro tributo que a gente viu, que a gente estudou aqui, são os empréstimos compulsórios. Cadê o meu apagador da minha lousinha? Bom, deixa pra lá. Então, os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios, trata-se de um tributo muito incomum. Nós tivemos na década de 80 empréstimo compulsório, tá? Então é muito incomum, é muito difícil até da gente explicar, porque eu também não vivi esse último empréstimo compulsório que nós tivemos. Eu não sou tão velho assim, né? Só aquele nosso amigo que é meio velho, né? Como é que é mesmo? Giovanni? Não é Giovanni, né? Tá bom, não sei. Um abraço, Giovanni, tudo bom. Brincadeira. Bom, então, os empréstimos têm como principal característica ser um tributo restituível, é empréstimo. Só que não é pedir emprestado, né? É tomar emprestado, é impor, porque tributo não é facultativo, não depende da vontade do contribuinte, lembra-se disso, né? É compulsório, e os empréstimos são compulsórios. Então, a União é um tributo exclusivamente da União, tá? É o único tributo que é exclusivo da União. Somente a União pode instituir. Então, né, não pode ser municipal, não pode ser estadual. Tem que vir lá no Congresso Nacional a lei para instituir o empréstimo compulsório. Tá certo? Opa, tá certo? Deixa eu ir na ordem aqui para que vocês consigam entender bem isso também, tá? O que mais? O empréstimo compulsório, ele só pode ser instituído, ele só pode ser exigido em casos específicos, né? E os casos específicos estão lá no artigo 148 da Constituição Federal. Peguem lá para vocês verem, peguem lá o material, peguem mesmo a Constituição, esse artigo, para vocês verem, tá? Então podem ser instituídos, é de competência da União, exclusivamente da União, instituir empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias. Então são despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Então é de calamidade pública ou de guerra externa ou sua iminência. Então o que é uma calamidade pública? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento possível de calamidade pública. O governo federal decreta calamidade pública, no caso, por causa do coronavírus. Certo? Ou pode ser de repente em razão de uma crise econômica, pode também, por causa de crise econômica também pode, tá?
e instituir para esses fins, tá? No caso da pandemia aqui, por exemplo, né? No caso de uma pandemia, para esses fins, a instituição do empréstimo compulsório. Ou então no caso de guerra externa, ou no caso de estar vivendo uma guerra externa, ou estar em vias de termos uma guerra externa, que isso significa a palavra iminência, né? Em vias de, quase em uma guerra externa. Nesse caso, né, no caso de calamidade pública ou guerra, o tributo pode ser exigido imediatamente. Não precisa ser, não tem necessidade de esperar nenhum tipo de vacatio legis, tá? Para poder exigir a cobrança do tributo. Afinal de contas, calamidade pública não espera, a guerra também não espera. Tá? A segunda possibilidade de instituição de empréstimos compulsórios é em caso de investimento público de caráter urgente ou relevante interesse nacional. Tá certo? Então a gente pode pensar, por exemplo, numa tragédia, num desastre natural, num tsunami, em algo que precise ter investimento público. Tá? Agora, o investimento, no caso de investimento público, a Constituição considera que não é, de aplicação imediata. Então, impõe-se a guardar um prazo especificado no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Então tem que se esperar a anterioridade tributária, tem que ter um prazo para o início da cobrança. Não pode pegar o contribuinte de surpresa, ainda que seja em caráter urgente. Tá certo? E aí o parágrafo único desse mesmo artigo relembra aquilo que nós já dissemos, tá? A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculado, atrelado à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, a lei que foi criada para a instituição do empréstimo compulsório vai ter que especificar para que serve o dinheiro. O dinheiro serve para atender calamidade pública decorrente do coronavírus? Tá, então o dinheiro vai ter que ser só para isso. Não vai poder usar o dinheiro para outra coisa. Não pode usar o dinheiro para outra coisa. É só para isso e pronto. Tá certo? Em sendo os únicos tributos restituíveis, a lei que criou, essa lei também ela vai ter já que prever a forma de devolução, a forma de restituição desse valor pego, tomado, né? Como empréstimo. Então, já vai ter que estipular de que forma que isso vai ser devolvido. Vai ser devolvido gradativamente, de uma vez só? Qual vai ser também, uma coisa muito importante, e tem que ter, a correção monetária, para que não haja perda para a pessoa, né? A pessoa emprestou dinheiro, só que ela não pode receber um valor inferior, ou mesmo um valor com menos poder de compra. Então tem que acompanhar a evolução, tem que acompanhar a correção monetária. Não pode a lei deixar de prever essas condições quando ela for apresentada. Para ela ser aprovada, tem que já estar tudo muito bem certinho para que o contribuinte seja restituído. Tem se falado, tá, num empréstimo compulsório para esses fins de coronavírus. É que ainda não foi para frente, mas já ouvi falar isso sim. Tá certo? Vamos ver se isso acontece. No caso, seria apenas, ia incidir apenas aqueles que possuem grandes fortunas. Deixa eles ajudarem também, né? É a parcela deles de contribuição. Seria, né? Mas então é isso. Na próxima aula a gente vai ver um outro tributo muito importante, que são as contribuições sociais. Ok? Beijo para vocês. Até a próxima.